Fala galera, eu sou o professor Vinícius Ferreira. É com enorme satisfação que estou aqui com você para resolvermos as questões do mini simulado para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse nosso mini simulado ele está relacionado à disciplina Legislação Específica que será cobrado no TJRJ. TJRJ é um baita de um concurso, tanto para técnico como para analista. Recomendo demais esse concurso para você que está se preparando. Vale muito a pena essa preparação focada aí, visando ingressar nesse tribunal. Se você não teve acesso ainda ao nosso mini simulado, você pode clicar no link da descrição do vídeo aí, baixar ele. Aí você vai fazer da seguinte forma: você vai baixar o simulado, você vai resolver as questões, depois você vai voltar aqui e vai acompanhar os comentários referentes às questões, para que você possa compreender aquilo que você acertou, para que você possa compreender aquilo que você errou. A disciplina legislação específica ela vai fazer toda a diferença nesse concurso. Beleza? Então vamos iniciar a resolução das nossas questões. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do e-mail que vai seguir aí na tela. Vamos lá, eu sou o professor Vinícius Ferreira. Qualquer dúvida, mande um e-mail para cá que eu estou à disposição para saná-la. Vamos lá, nossa primeira questão diz o seguinte: de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, assinale a alternativa incorreta. Galera, quando a gente fala de servidores públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é importante que você saiba o seguinte: a gente tem três normas que são aplicáveis. A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o Estatuto, que é o Decreto-Lei 220 de 1975, e a gente tem o regulamento do Estatuto. A gente tem o regulamento do Estatuto, que é o Decreto 2479 de 79. Beleza? Então, quando a gente fala de servidores públicos no estado do Rio de Janeiro, a gente tem essa estrutura hierárquica. As questões que a gente vai resolver aqui relacionadas a servidores públicos, elas são tanto do estatuto quanto do regulamento. Mas é muito importante que você fique atento ao enunciado da questão para saber em qual norma que vai nortear a sua resposta. É importante mencionar também que a questão quer o item incorreto, ou seja, dentre as alternativas a gente tem um errado e é ele que você vai assinalar. Beleza? Então a primeira questão, letra A, diz o seguinte: invalidada a demissão do funcionário, será ele reintegrado e ressarcido. Essa letra A, ela está correta de acordo com o estatuto. A letra B diz: o funcionário em disponibilidade poderá ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis com os do anteriormente ocupado. Essa letra B ela também está certa. A letra C diz: o funcionário estável fisicamente incapacitado para o pleno exercício do cargo poderá ser ajustado em outro de vencimento equivalente e compatível com suas aptidões e qualificações profissionais. Essa letra C ela também está certa. É o instituto que a gente chama de readaptação. Letra D. A investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com a posse, que, nos casos de nomeação, reintegração, transferência, aproveitamento, remoção e redistribuição, se iniciará no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. Galera, estamos diante do gabarito da nossa questão. É a letra D, o gabarito da primeira questão. Professor, qual é o erro dessa questão? Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio de Janeiro, a investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com o exercício. Ocorrerá com o exercício. E observe a letra E. Será tornado sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar no prazo estabelecido. Isso está de acordo com o Decreto-Lei 220 de 1975, que está previsto no artigo 8º, parágrafo 4º. Galera, se você é um dos candidatos que nunca estudou legislação do Estado do Rio de Janeiro,
mas já fez concursos federais, estudando a Lei 8.112, por exemplo, você erraria essa primeira questão. Você marcaria como gabarito a letra E. A letra D, ela está parecida com as disposições da Lei 8.112. A letra E, ela vai de encontro à Lei 8.112. No caso de tornar sem efeito a nomeação, é uma consequência de um indivíduo não tomar posse no prazo estabelecido. Se o indivíduo toma posse e não entra em exercício, ele é exonerado. Mas na sua prova não está sendo cobrada a Lei 8.112. Está sendo cobrado o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante que você estude essa norma e fique atento às suas disposições. Vamos analisar a resolução da questão 1. A letra A, ela está certa, previsão artigo 5º, que diz: invalidada a demissão do funcionário, será ele reintegrado e ressarcido. A letra B está certa, previsão legal artigo 6º, o funcionário em disponibilidade poderá ser aproveitado em cargo de natureza e vencimento compatíveis com os do anteriormente ocupado. A letra C está certa, o artigo 7º diz: o funcionário estável fisicamente incapacitado para o pleno exercício do cargo poderá ser ajustado em outro de vencimento equivalente e compatível com suas aptidões e qualificações profissionais. A letra D está errada e é o gabarito da nossa questão, que diz, artigo 8º, a investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com o exercício, que nos casos de nomeação, reintegração, transferência e aproveitamento, se iniciará no prazo de 30 dias contado da publicação do ato de provimento. E a letra E, que está certa, diz o seguinte, artigo 8º, parágrafo 4º, será tornada sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar no prazo estabelecido. Então, assinale aí, primeira questão, gabarito, a letra D. A primeira questão é uma questão complicada. Você que está estudando a legislação do Estado do Rio de Janeiro não vai errar. Mas aquela galera que vai fazer essa prova sem estudar a legislação vai errar essa questão e você vai ter um ponto precioso. Vamos para a nossa segunda questão. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, ó, questão sobre o Estatuto. Quanto à pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o direito de requerer prescreverá. Aqui a gente está falando de prazo prescricional do direito de petição. Quando a gente fala de ato relacionado à cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o direito de requerer prescreverá em 5 anos. O prazo é 5 anos. Vamos acompanhar a resolução dessa questão. Então, o direito de requerer prescreverá em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais. E em 120 dias nos demais casos, ressalvados os previstos em lei especial. Professor, quais são os outros casos? Por exemplo, os atos relacionados à pena de advertência, os atos relacionados à pena de suspensão e assim sucessivamente. Geralmente os meus alunos de legislação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro têm dificuldades de compreender essa parte final, quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais. Cara, entenda da seguinte forma, suponhamos que o seu salário aí no TJ Rio, ele é R$ 5.000. E em determinado mês, você recebe apenas R$ 3.000. Então, houve um ato aí que envolvam direitos patrimoniais aí, o seu salário. Então, suponhamos que você fica 5 anos sem reclamar. Passou esses 5 anos, você não poderá mais pleitear na esfera administrativa. Beleza? Então, a segunda questão, gabarito é a letra E. Vamos para a terceira questão. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedores da dignidade e do decoro da função pública. A sentença acima se refere à responsabilidade. Letra A, penal? Não, não é responsabilidade penal. A responsabilidade penal decorre de crimes e contravenções.
É a responsabilidade civil? Não, não é responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre de prejuízos causados ao Estado ou a terceiros, ou a particulares. É a responsabilidade administrativa? Sim, é a responsabilidade administrativa. Gabarito da questão 3 é a letra C. Quanto à responsabilidade tributária, a responsabilidade orçamentária, elas não estão previstas no estatuto, beleza? Elas não estão previstas no estatuto dos servidores públicos civis do Rio de Janeiro. Vamos observar a resolução da questão 3. Então, a responsabilidade civil, ela decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo da fazenda estadual ou de terceiros. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. E a responsabilidade administrativa, que responde à nossa questão, resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedores da dignidade e do decoro da função pública. Então, questão 3, gabarito letra C, o item se refere à responsabilidade administrativa. Vamos para a questão 4. Pelo exercício irregular de suas atribuições, segundo o regulamento do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio de Janeiro, decreto número 2479 de 79, o funcionário público responde. Galera, é importante mencionar que essa expressão funcionário público ela está em desuso no direito administrativo. Hoje, no direito administrativo, a expressão equivalente é servidor público. A expressão funcionário público você vai encontrar lá no direito penal, e a equivalência dela e a abrangência dela é a mesma da expressão agente público que a gente encontra lá na Lei 8429. Beleza? Então é importante mencionar isso aí. Você encontrou a expressão funcionário público no decreto e no estatuto, você está diante da abrangência servidor público. Então o servidor responde civilmente somente? Errado. Ele responde civilmente e administrativamente apenas? Errado. Ele responde civilmente e penalmente apenas? Errado. Ele responde civil, penal e administrativamente? Certo. Esse é o gabarito da questão 4, letra D. E a letra E, administrativamente apenas, está errado. Então vamos analisar a resolução da questão 4. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Galera, aqui eu coloquei o artigo 41 do Decreto-Lei 220, ou seja, do Estatuto. Mas a gente tem a mesma menção aí no regulamento, beleza? Então a previsão legal aí está prevista aí tanto no Decreto-Lei, ou seja, no Estatuto, quanto no regulamento. E é isso mesmo. Você, futuro servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, você exerceu irregularmente as suas atribuições. Por esse exercício irregular, você pode ser responsabilizado nas esferas civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Beleza? Fique atento a isso aí. Quinta questão diz o seguinte: complete corretamente a lacuna a seguir, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão por iniciativa do chefe imediato do funcionário poderá ser convertida em multa na base de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas de trabalho normal. Galera, essa questão ela é completada corretamente pela letra B. A pena de suspensão pode ser convertida em multa de 50% por dia de trabalho. Como assim, professor? Então, suponhamos que o servidor público tenha sofrido uma suspensão de 30 dias.
a ausência desse servidor ele acarreta mais prejuízo para a administração do que benefícios para a sociedade. O que a administração faz? A administração obriga esse servidor a trabalhar durante esses 30 dias e, nesse caso, ele vai receber apenas 50% do seu salário. Beleza? Observe a resolução da questão 5. Artigo 50, parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão por iniciativa do chefe imediato do funcionário poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas de trabalho normal. Galera, isso aqui não é um direito ou uma faculdade do servidor, é uma obrigação. Ele não tem escolha, ele vai ter que continuar trabalhando. Então, a questão 5, gabarito letra B. Vamos para a questão 6. Assinar a única alternativa que apresenta uma forma de provimento de cargo público expressamente previsto no Decreto 2479 de 1979. Acesso, ascensão, redistribuição, reintegração e reavaliação. Com base nas alternativas, apenas a reintegração é uma forma expressa de provimento previsto no Decreto 2479 de 79. Lembrando que acesso e ascensão são a mesma coisa. Pode ser entendido como a mesma coisa. E eles foram declarados inconstitucional pelo STF, beleza? É sempre importante saber isso. Professor, o que é o acesso ou ascensão funcional? Para você entender, eu vou dar um exemplo. Então, suponhamos aqui que você é analista judiciário. E você se investe no cargo de juiz sem fazer concurso público. É como se fosse aí você sair de um cargo e ir para outro superior sem concurso público. Isso é proibido atualmente. Beleza? Então, os cargos são providos por... Então, são formas de provimento previstos no regulamento. A nomeação, a reintegração, o aproveitamento, a readaptação e outras formas determinadas em lei. Nomeação, reintegração, aproveitamento, readaptação e outras formas determinadas em lei. Questão 6, gabarito letra D. Vamos para a questão 7. Capitão América, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, encontra-se afastado por motivo de seu casamento com Peggy Carter. Alguns de vocês vão entender a referência. Nesse caso, de acordo com o regulamento do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que será considerado efetivo exercício o afastamento de Capitão América até o prazo D. Galera, questão 7, o gabarito é a letra D. Beleza? Aqui eu já deixei uma cola. Até o prazo D, letra D. Beleza? Observe a resolução. No artigo 79, será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de casamento e luto até 8 dias. Então, nesse caso, o Capitão América ele vai ser afastado por até 8 dias do seu trabalho. Isso vai ser considerado como de efetivo exercício. Beleza? Questão 7, gabarito letra D. Vamos para a questão 8. De acordo com o regulamento do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, a investidura em cargo em comissão, integrante do Grupo 2, Direção e Assistência Intermediária, e em cargo de provimento efetivo do Grupo 3, cargos profissionais, dar-se-á com o gabarito dessa questão você já sabe, eu já falei para vocês que segundo o estatuto e segundo o regulamento, a investidura em cargo efetivo se dá com o exercício, assim como se dá também a investidura em cargo em comissão, integrante do grupo 2, os cargos DAI, que é o cargo de direção e assistência intermediária. Galera, a tela a seguir, que você vai encontrar a resolução da questão 8, é uma das mais importantes para a sua prova de legislação do Estado do Rio de Janeiro. Fique atento, a investidura em cargo em comissão integrante do grupo 1, direção e assessoramentos superiores,
que é o cargo DAS. Quem ocupa o cargo DAS, galera? É quem manda na porra toda no serviço público. Nesse caso, a investidura ocorrerá com a posse. Já no caso de cargo em comissão, DAI e cargo de provimento efetivo. Então, mais uma vez, questão 8, gabarito letra B. No caso de cargo de provimento efetivo, no caso de cargo em comissão, integrante do grupo 2, que é a direção e assistência intermediária, DAI, a investidura se dará com o exercício. Cargo em comissão DAS, a investidura se dará com a posse. Beleza? Cargo DAS é o cargo de direção e assessoramento superior, é quem manda, é quem ocupa os altos cargos na administração pública, manda na porra toda. Cargo DAI é aquele que manda, mas não manda na porra toda. Beleza? Oitava questão, gabarito letra B. Agora a gente vai resolver algumas questões da Lei 4620 de 2005, lei muito importante para o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Segundo a Lei 4620 de 2005, ao servidor que se encontrar na direção de serventias de juiz e de juizados especiais, é conferida a denominação funcional de: letra A, gerente de serventia? Não é gerente de serventia. Letra B, chefe de serventia? Sim, é chefe de serventia. Gabarito da questão 9 é a letra B. Então, a letra B responde à questão de número 9. Vamos lá, verificar. Chefe de serventia é a denominação funcional conferida ao servidor que se encontrar na direção de serventias de juízo e de juizados especiais. Questão 9, gabarito letra B. Vamos para a questão 10. Complete corretamente a lacuna a seguir, de acordo com as disposições contidas na Lei nº 4620 de 2005. O provimento dos cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento será reservado no mínimo exclusivamente para os serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Galera, essa questão 10, gabarito é a letra E. O percentual que será reservado para provimento dos cargos em comissão, de direção, chefia e assessoramento é 75% para os serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhe a resolução da questão 9. Da questão 10, questão 10 é resolução artigo 9º. O provimento dos cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento será reservado no mínimo de 75% exclusivamente para os serventuários ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo único. Não integram a reserva prevista neste artigo os cargos em comissão de assessoramento direto a desembargador. Então, no caso de cargo em comissão de assessoramento direto a desembargador, esse percentual de 75% não se aplica. Questão 10, gabarito letra E. Vamos para a questão 11. Segundo a Lei 4620 de 2005, é correto afirmar que o exercício de função gratificada é privativo de serventuário inativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Não, está errado. Serventuário ativo e inativo do Poder Judiciário e do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro? Errado. Serventuário ativo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Certo. Gabarito da questão aí, letra C. Letra D, serventuário ativo do Poder Executivo, está errado. Serventuário ativo do Poder Legislativo, também está errado. Gabarito da questão 11, letra C. Observe, o exercício de função gratificada é privativo de serventuário ativo do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro. Questão 11, gabarito letra C. Vamos para a questão 12. Julgue o item seguinte e assinale certo ou errado. Os analistas judiciários, na especialidade de execução de mandados, não deixarão de receber a gratificação de locomoção no caso de afastamento até 60 dias ou em prazo superior nos casos de licença médica e de gestante. Galera, essa questão 12, ela está no estilo certo ou errado. Eu adoro resolver questões do estilo certo ou errado e acho que essa é uma ferramenta primordial para que você se prepare para concursos públicos, porque você cria o hábito de parar de chutar, você cria o hábito de tentar resolver a questão primeiro, depois você arrisca essa técnica do chute quando ela for extremamente necessária. Então, essa questão 12 ela está errada, gabarito é errado, e o erro da questão se encontra no prazo. Não é até 60 dias, é até 30 dias. É até 30 dias, beleza? Observe a resolução da questão 12. Artigo 15, parágrafo 2º, os analistas judiciários na especialidade de execução de mandados, quem são esses, galera? São os oficiais de justiça. É o oficial de justiça. Não deixarão de receber a gratificação de locomoção no caso de afastamento até 30 dias ou em prazo superior nos casos de licença médica e de gestante. Então, questão 12, gabarito errado. Vamos agora para a questão 13. Na questão 13, a gente vai falar sobre a LODGERJ, que é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Questão 13. De acordo com a LODGERJ, são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, exceto... Letra A, Tribunal Pleno. Não, o Tribunal Pleno é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Galera, o Tribunal Pleno é aquele órgão que é composto por todos os desembargadores do Tribunal de Justiça. Letra B, juizados especiais e suas turmas recursais. Não, eles são órgãos, sim, do TJ Rio de Janeiro. Letra C, juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles é órgão aí do Poder Judiciário. Letra D, juizado de pequenas causas e interesse dos menos favorecidos. Esse é o gabarito da questão. Não existe esse juizado na estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E letra E, juizados do torcedor e grandes eventos. Esse faz parte, sim, é um órgão do Poder Judiciário. Observe quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem o Tribunal Pleno, o órgão especial, as sessões especializadas, as câmaras, os juízos de direito, os tribunais do júri, os conselhos da Justiça Militar, juizados especiais e suas turmas recursais, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e os juizados do torcedor e grandes eventos. Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Esse assunto é muito importante para a sua prova, então fique atento. Vamos agora para a nossa questão 14. Segundo as disposições contidas na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Galera, aqui é LODGERJ, beleza? Ficou faltando aí um J. Galera, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJ Rio de Janeiro, ele é composto por 180 desembargadores. Então, o gabarito da questão 14 é a letra E. Observe aí, 180 é o número de desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos agora para a questão 15. De acordo com a LODGERJ, compõe a administração superior do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Letra A, o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor-geral de Justiça e os 3 vice-presidentes.
eleitos em votação aberta pelos membros do Tribunal de Justiça na forma do regimento interno. Letra A, o presidente, o corregedor-geral da Justiça e os 3 vice-presidentes eleitos em votação aberta pelos membros do Tribunal de Justiça na forma do regimento. Essa questão, ela apresenta corretamente os membros da administração superior. Só porque o item está errado, porque a votação não é aberta, a votação é secreta. Letra B, o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor-geral da Justiça e o vice-presidente somente, eleitos em votação secreta pelos membros do Tribunal de Justiça na forma do regimento interno. Esse item está errado, não é apenas um vice-presidente, são 3 vice-presidentes. O presidente do Tribunal de Justiça e o corregedor-geral da Justiça somente, está errado, tem os 3 vice-presidentes. O presidente do Tribunal de Justiça e o vice-presidente apenas, está errado, eleitos em votação secreta pelos membros do Tribunal de Justiça na forma do regimento interno, está errado. A letra E vai ser o gabarito da questão. Diz o seguinte, o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor-geral da Justiça e os 3 vice-presidentes eleitos em votação secreta, tá ok, pelos membros do Tribunal de Justiça. Perdão, na forma do regimento interno. Então, questão 15, gabarito letra E. Observa aí a resolução da questão 15. Então, compõe a administração superior do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, o corregedor-geral da Justiça e os 3 vice-presidentes. A votação será secreta, em votação secreta. Agora a gente vai para a questão 16, a gente vai resolver questões relacionadas à consolidação normativa do TJ Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos lá. Constitui a atividade verificatória de rotina da Corregedoria Geral da Justiça, visando a coleta de informações de interesse da administração através do efetivo levantamento da realidade da unidade. A sentença acima, segundo a consolidação normativa do TJ Rio de Janeiro, refere-se a... Galera, gabarito da questão 16. Se você marcou inspeção, você acertou. Gabarito a letra D. Observe a resolução dessa questão. Então, a inspeção constitui atividade verificatória de rotina da Corregedoria Geral de Justiça, visando a coleta de informações de interesse da administração através do efetivo levantamento da realidade da unidade. Questão 16, gabarito letra D. Vamos agora para a questão 17. Segundo as disposições contidas na consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, lembrando que a gente está falando da consolidação normativa parte judicial, das decisões ou atos administrativos do Corregedor-Geral da Justiça, caberá recurso administrativo ao Conselho da Magistratura no prazo de... Galera, o prazo aqui é 8 dias. Então, o gabarito é a letra D. Letra D, gabarito da questão 17. Observe aí. Caberá recurso administrativo no prazo de 8 dias da magistratura das decisões ou atos administrativos do Corregedor-Geral da Justiça, do indeferimento do pedido de reconsideração apreciado pelo Corregedor-Geral da Justiça e das decisões administrativas proferidas por juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça ou juiz dirigente de núcleos regionais, que aplicarem as penalidades de advertência, repreensão ou multa, cabendo ao Corregedor-Geral da Justiça exercer o respectivo juízo de reconsideração. Vamos agora para a questão 18, também da consolidação normativa. Então, com relação à correição geral ordinária, de acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral da Justiça, assinale a alternativa correta. Galera, quando a gente fala de correição, a gente tem 2 espécies de correição. A gente tem a correição ordinária. Quando você se deparar em provas de concurso público com a expressão ordinária, saiba que essa palavra significa comum. Então é a correição comum, a correição tradicional. E a gente tem a correição extraordinária. O que é a correição extraordinária? É aquela correição que vai além da comum.
é aquela que não é comum, é aquela que é diferente. Então, com relação a essa correição aqui, é correto afirmar que será realizada mensalmente pelos juízes de direito nos serviços judiciais, observado o calendário organizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Esse item está errado, ela não será realizada mensalmente, mas sim anualmente. Letra B. Consiste na fiscalização excepcional, realizável a qualquer momento, podendo abranger judiciais da comarca ou apenas alguns. Isso aqui não é correição ordinária, mas sim correição extraordinária. Letra C. Será realizada anualmente pelos juízes de direito nos serviços judiciais, observado o calendário organizado pela Corregedoria Geral da Justiça. Essa letra C ela está correta, é o gabarito da nossa questão. Letra D. Consiste na fiscalização excepcional realizável mensalmente, podendo abranger todos os serviços judiciais da comarca ou apenas algum. Se ela é realizada mensalmente, ela não é extraordinária. Então o item está errado. E a letra E diz, será realizada semestralmente. Frase errada, ela será realizada anualmente. Observe a resolução da questão 18. Correição ordinária será realizada anualmente pelos juízes de direito nos serviços judiciais, observado o calendário organizado pela Corregedoria Geral da Justiça. E a correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional realizável a qualquer momento, podendo abranger todos os serviços judiciais da comarca ou apenas alguns. Agora a gente vai para as últimas duas questões que estão relacionadas ao regimento interno do TJRJ. Vamos lá. Questão 19. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, processar e julgar originariamente o vice-governador e os deputados estaduais nos crimes comuns é competência do A. Galera, o gabarito dessa questão aí é letra B. O item apresenta uma competência do órgão especial. Com relação a essa questão, gostaria que você observasse a resolução prevista no artigo 3º, compete ao órgão especial processar e julgar originariamente o vice-governador e os deputados estaduais nos crimes comuns. Gostaria de pedir para que você preste atenção. O governador do Rio de Janeiro, nos crimes comuns, ele é julgado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, não é pelo TJ Rio. Então preste bastante atenção com isso. Vamos agora para a nossa última questão sobre o regimento interno, que diz o seguinte: conforme disposição prevista no regimento interno do TJ Rio de Janeiro, eleger o presidente, o corregedor-geral da Justiça e os 3 vice-presidentes é competência do Conselho da Magistratura. Errado, não é do Conselho da Magistratura. Escola da Magistratura, errado, não é da Escola da Magistratura. Do órgão especial, errado, não é do órgão especial. Tribunal Pleno, certo. Tribunal Pleno é o gabarito dessa questão. Órgão colegiado especial está errado, esse órgão sequer existe. Observe a resolução da questão 20, artigo 2º, inciso 1, diz o seguinte: ao Tribunal Pleno, integrado por 180 desembargadores, compete eleger o presidente, o corregedor-geral da Justiça e os 3 vice-presidentes. Então, galera, com isso a gente encerra as questões desse mini simulado de legislação específica. Segue aí na tela o gabarito das questões que a gente resolveu na nossa aula, foram 20 questões. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui estudando comigo. Desejo a você todo o sucesso do mundo no TJ Rio de Janeiro. Então, espero fielmente que você consiga ser técnico ou analista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Contem comigo na sua futura aprovação. Nos vemos em breve. Forte abraço.